como evoluiu a sua percepção da União Europeia ao longo dessas décadas? Claro que a União Europeia trouxe grandes vantagens e melhorou a vida e a qualidade dos cidadãos aqui em Portugal. Mas, vou ser franco, continuo a achar que o Norte manda no Sul, que as grandes decisões são tomadas mais nos países como a Alemanha, a França, e mais a Bélgica, a Holanda, até os países mais pequenos mandam ainda muito mais em nós. É claro que reconheço que a União Europeia trouxe grandes vantagens para Portugal. A minha evolução foi otimista porque a nossa entrada em 1986 coincide com a eleição de Cavaco Silva. Depois foi novamente reeleito e foi um período de grande progresso com as verbas entradas da Europa em diversos domínios, na agricultura, nas autoestradas, na recuperação de aspectos urbanos. Portanto, havia uma grande apetência na tentativa dos apoios da União Europeia para conseguirmos, naturalmente, uma maior qualidade de vida. Mudou, porque qualquer cidadão na altura, lembrando daquilo que passou, cara, a sociedade portuguesa tinha acabado de sair de uma revolução e de um fascismo de 50 anos, de um governo ditatorial, de maneira que estava tudo por construir. E nessa altura a sociedade portuguesa também estava um bocadinho espartilhada, tinha muitos partidos, se não me lembro eram mais de 15, e cada um com a sua perspectiva de como o país devia ser. De maneira que a Europa era um exemplo, as democracias europeias eram um exemplo. Foi por isso que Mário Soares batalhou tanto para levar essa ideia que ele teve da Europa, levar-me ao termo, e conseguiu. E a partir daí, Portugal, integrado pelo direito, conseguiu, aos poucos, com o aproveitamento daquilo que a Europa fornecia aos seus membros, aquela entreajuda que fazia parte da construção da Europa, Portugal evoluiu. Aqui no bairro, né, que nós conseguimos, no princípio dos anos 90, fazer um projeto com apoio financeiro europeu. Então era o projeto NOW, New Opportunities for Women. Então era pensado em Bruxelas que os países do Norte iam ajudar os países do Sul a nível das mulheres. Então nós formulamos aqui um projeto que incluiu sobretudo a formação de auxiliares de ação educativa migrante e fizemos um projeto onde estava incluído aqui os bairros todos, de Pedreiro dos Húngaros, de 6 de Maio, de Santa Filomena, estávamos todos neste projeto com o GEP de França, tínhamos parceiros na Holanda e na Alemanha e conseguimos elaborar este projeto. Foi naquela altura que conseguimos apoio para a construção da creche e do jardim de infância no 6 de Maio, que ainda existe hoje e foi tudo financiado pelo Fundo Europeu e que penso que foi importantíssimo a nível de formação. Acredita que a União Europeia representa verdadeiramente os cidadãos europeus hoje? Olha, claro que sim. Claro que a União Europeia trouxe grandes vantagens e melhorou a vida e a qualidade dos cidadãos aqui em Portugal. Mas, vou ser franco, continuo a achar que o Norte manda no Sul, que as grandes decisões são tomadas mais nos países como a Alemanha, a França, e mais a Bélgica, a Holanda,
mais pequenos mandam ainda muito mais em nós. É claro que eu reconheço que a União Europeia trouxe grandes vantagens para Portugal. Isso aí eu já não sei se somos, porque é fácil vermos na nossa casa, há sempre opiniões diferentes. E a nível de tantos países que fazem parte da comunidade europeia acontece o mesmo. Cada um tem às vezes opiniões um bocado diferentes e por isso é que às vezes há reuniões e não há consensos. Nem todos são bem representados, cada um tem uns interesses específicos que quer que sejam, sei lá, que se olhe mais para eles. De qualquer modo, eu acho que a tendência será para que se defendam os interesses de todos. Acho que é esse o fundamento. Bom, a União Europeia procura representar, eu diria, a síntese do pensamento dos cidadãos europeus. Daí haver às vezes um desfazamento, como dizíamos, entre a vida urbana e a vida do Estado. E a nível político procuram isso mesmo. A dificuldade que se coloca, penso eu, na União Europeia, que temos passado de um cabo para a modernidade, é a segurança que a União Europeia garante, mesmo em países que, se não tivessem essa segurança, embora ela não seja militarizada ainda, tanto quanto, mas se não tivessem essa garantia nunca entrariam. Me refiro aos países como a Lituânia, a Letónia e a Estónia, pequenos países que estão sobre a órbita, neste caso da Rússia, portanto de grandes potências, e que, para serem independentes, necessitam desse apoio da União Europeia. Quais foram as maiores conquistas da União Europeia? Considero que desde a nossa integração na União Europeia houve uma grande evolução que é facilmente visível a todos os níveis, a nível de estruturas no país, com os fundos que vinham da União Europeia, as inovações que se fizeram a nível da saúde, as alterações na educação, tudo isso foram fatores de muito grande importância. Também, a partir dessa altura, começou a ser possível nós viajarmos mais facilmente entre os países, entre todos os países que faziam parte da comunidade. E não só, também começou a haver uma maior transferência de pessoas de um país para o outro, mais facilidade de encontrar emprego noutros países da União Europeia e de nos dar a ideia de que nós não somos um cidadão de um país, mas sim um cidadão de uma união de países, que é a União Europeia. Bom, até acontecer a guerra na Ucrânia, a gente ouvimos falar de paz na Europa e vivemos a Segunda Grande Guerra até... Não foi bem assim, até a guerra da Ucrânia, mas vamos pôr esse espaço temporal. Vivemos em paz, porque muitas vezes se esquece do que é que aconteceu na Iugoslávia e não vamos falar sobre isso. Mas tivemos um período de paz durante todo esse tempo. Pois nós vimos, não é, que houve imensa mudança, né? Quando vimos a linha de comboios, ferroviários, tudo com apoio europeu que se conseguiu fazer esta infraestrutura que são importantes a nível de transporte coletivo para as pessoas e que não há dúvida que isto mudou e ajudou muito Portugal. Isso para quê? E o que é o importante na vida, né? Que é a cultura. Por isto, a infraestrutura é uma coisa que é básico. Nós somos humanos e o que faz o humano é a sua cultura, a nível de alimentação, a nível de vestir, a nível de estar na vida. Toda esta capacidade e de fazer isto em balanço com a natureza.